Olá, professores e estudantes, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia da EJA nona etapa. Vamos ver aí o que temos na nossa aula 01. Objeto de conhecimento, citologia e no detalhamento, características gerais dos seres vivos, níveis de organização, origem do termo célula, células, procariontes e eucariontes. Então, eu sou o professor Daisson Jardim e vamos aí para a nossa aula de hoje. Então, voltamos aqui para a nossa aula nesse ambiente que é um laboratório. Neste espaço físico é onde várias pesquisas são realizadas para poder compreender como é que os seres vivos se diferenciam daqueles objetos inanimados que não têm vida. Então, os seres vivos, eles apresentam características, como nascer, crescer, eles se reproduzem, fazem alimentação, enfim, têm necessidades diárias que, a partir daí, esses seres vivos continuam aí habitando vários ambientes. Então, veja aí o que nós temos como pergunta. Olha só, para a nossa aula. O que diferencia os seres vivos das coisas não vivas? Então, como eu estava comentando com vocês, os seres vivos possuem várias características. E neste espaço, que é o laboratório, pesquisas são realizadas para poder entender quais são essas características dos seres vivos. E esse é o assunto que é estudado, o tema de estudo da biologia. Vamos ver aí que a biologia ela vem do grego bios, que significa vida, e logos, estudo. É a ciência que estuda a vida, a interação dos seres vivos entre si e com o meio ambiente, desde os micro-organismos até os organismos mais complexos, como plantas e animais. E a biologia tem uma importância fundamental. Vejam aí que ela ajuda no entendimento dos processos vitais e na aplicação das diversas áreas de estudo da biologia, como saúde, meio ambiente e biotecnologia. E eu preparei para vocês, olha só, um mapa mental que tem as principais áreas da biologia. E nós vamos aqui iniciar, olha só, como nós vemos aqui, ecologia. É a área da biologia que estuda os seres vivos e sua interação com o ambiente em que vivem. Também nós temos a micologia, que tem como fonte o estudo dos fungos, tá? Aqueles cogumelos que nós vimos aí no ambiente, quando eles crescem por cima da madeira em decomposição. Tem a área de genética, o estudo dos genes e da hereditariedade. Tem a microbiologia, que é uma área da biologia que estudam os micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários e algas. Também tem uma área que é exclusiva do estudo de todos os animais, que são chamados ali como zoologia, é a área da zoologia. Tem a citologia, que estuda as células, as suas estruturas e funções. Também uma outra área muito importante da biologia, que é a fisiologia. Ele estuda o funcionamento e os processos biológicos. Imaginem vocês como o processo de digestão, ele é estudado pela fisiologia. A morfologia estuda a forma e estrutura dos organismos. Aqui tem representado o corpo humano, mas também nós temos a morfologia dos animais como o cachorro, da arraia, dos peixes, enfim, todos esses têm uma forma específica. E a área de botânica, que estuda as plantas. Todas essas são as áreas de estudo da biologia. E continuando aí com o mapa mental sobre as características dos seres vivos. Imaginem vocês que aqui
eu tenho representado o mapa mental. Olha só, no mapa mental nós temos uma característica principal, né? uma informação principal no centro desse mapa mental, que aqui são as características dos seres vivos e, ao seu redor, o que compõe essas características, como a organização celular, composição química, nutrição e metabolismo, homeostase, que tem a ver com as temperaturas do corpo, crescimento e o desenvolvimento desse ser vivo, a reprodução e hereditariedade, a irritabilidade, que é um processo de defesa do organismo, o movimento e evolução e adaptação. Todas essas são características que compõem os seres vivos e nós precisamos compreender essas características para que nós então possamos diferenciar todos esses seres vivos que estão aí presentes na superfície da Terra. A primeira característica que nós vamos ver aí, é a organização celular. Os seres vivos possuem células como unidade básica de organização, que podem ser procariontes, são aqueles organismos muito simples, né? E os eucariontes são aqueles mais complexos, né? E que todos esses vão ter funções obrigatórias. Então, aqui nós temos a célula procarionte, não tem o núcleo dividido, e a célula eucarionte, que já possui aqui o DNA envolto pelo núcleo, pela parede nuclear. Uma segunda característica é a composição química desses seres vivos. Já vejam aqui que, no caso do homem, representando a maioria, todos eles possuem o seu corpo uma maior parte de água, tá? E também uma menor composição de sais inorgânicos, de 2 a 3%, e o restante de componentes orgânicos. Todos esses seres vivos são formados basicamente, olha só, por água, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, que eles garantem o funcionamento da vida, que esse ser vivo se mantenha vivo. Uma terceira característica é nutrição e metabolismo. Vejam que todos os seres vivos têm que se alimentar, né? Eles têm que produzir seu próprio alimento, como as plantas, ou eles também precisam se alimentar de outros seres vivos para poder continuar realizando seus processos metabólicos, né? Como digestão e síntese de moléculas para que ele continue o desenvolvimento do seu corpo. São as várias reações químicas que vão ocorrer dentro do organismo. Vejo aí que a homeostase é uma outra característica dos seres vivos, tá? Em que os organismos eles regulam as suas condições internas para que eles possam se manter vivos. Uma dessas condições internas é a temperatura do corpo, né? E também o equilíbrio hídrico, porque a água vai ser muito importante para a realização das várias funções, né? Várias reações vitais do organismo, mesmo que esse organismo, esse ser vivo, viva em condições extremas. Ele tem que ter algumas condições básicas de funcionamento do seu organismo. Um outro que nós estamos vendo aí, vamos ver na tela aí, que é o crescimento e desenvolvimento. Vejam aí que essa característica é o que vai garantir desde o nascimento, né, o processo de formação, nascimento, crescimento, e nós temos aí um feto, uma criança, um adulto e um idoso. Todas essas fases eles vão ter reações, funções específicas adequadas à sua idade. E que isso tem a ver, né, com as suas variações de tamanho, né, e também das informações genéticas do indivíduo. Ele vai respondendo às características genéticas que foram herdadas pelos pais. Uma outra
característica de reprodução e hereditariedade, né? E nós temos aí 2 insetos num processo de reprodução em que todos os seres vivos eles se reproduzem, garantindo, olha só, a continuidade da espécie naquele meio em que vivem e também as características genéticas aos seus descendentes. E assim a espécie se mantém perpetuada, né? Ela se mantém naquele ambiente. Uma outra característica é da irritabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos do ambiente, como a luz, o som ou toque. E nós vamos ver agora, em um vídeo, uma planta que é muito comum nos quintais ou nos caminhos que nós passamos aí no local onde nós vivemos. Veja aí no vídeo. Olha só, essa planta aí, vocês já com certeza já encontraram no meio do caminho, foram lá e tocaram, então ela tem essa capacidade de irritabilidade. E isso é uma característica dos seres vivos, desde, digamos assim, de se defender, de fugir, tá, né? Então, de demonstrar uma reação conforme uma ação que está ocorrendo naquele ambiente em que vivem. Vamos para uma outra característica que é de movimento. Os seres vivos eles realizam deslocamentos e movimentos internos, mesmo que sutis, como o fluxo de nutrientes nas plantas. Então, todas essas características elas ocorrem no nosso ambiente. Vejo aqui que nós temos aqui no estúdio, olha só o que acabou de entrar aqui no estúdio, ó, uma cobra. E vejam também aqui que ela vai reagir, olha só aqui, ó, a um ratinho, um camundongo que está passando, né? E que, assim, esses movimentos, eles podem acontecer ou para a alimentação ou também para a defesa, assim como outras reações que podem ter em relação ao ambiente em que vive. Vamos para uma outra característica que é de evolução e adaptação. Todos os seres vivos, ao longo do tempo, eles vão sofrendo modificações para poder se adaptarem ao ambiente. Essa adaptação ao ambiente vai permitir a sobrevivência da espécie, porque o meio aí onde vivem está acontecendo várias mudanças, né? Mudanças drásticas, desmatamento e poluições, e que às vezes esses indivíduos eles nem conseguem se adaptar ao ambiente, acabam indo para a extinção da espécie. Por isso a necessidade de evoluir e de se adaptar àquele meio onde vive. Continuando o nosso assunto, temos aí sobre a citologia, que é uma das áreas de estudo da biologia. Também é conhecida como biologia celular, né? É um ramo da biologia que estuda as células, as suas estruturas, né? E também as suas funções. Esse termo citologia, ele deriva ali de palavras gregas, né? Como kitos, que significa célula, e logos, que significa estudo. E ela é fundamental para compreender a complexidade, olha só, desses seres vivos. Eles são muito diversos entre si, né? E essa complexidade, ela está relacionada ali que a célula é a unidade básica dos níveis de organização dos seres vivos. Como nós vamos ver aí nesta ilustração que tem aí sobre os níveis de organização dos seres vivos, né? Nós temos que está representada em um organismo e como um ser humano, né? Mas todos os seres vivos multicelulares, os que são pluricelulares, eles vão ter estes níveis de organização celular, tá? Nós vimos numa característica quanto aos tipos de células, que podem ter células que são procariontes, ela sozinha já é o organismo, tá?
As células procariontes, como nós vimos anteriormente na nossa aula, ela sozinha já é um organismo unicelular. Mas tem aqueles organismos que são pluricelulares. Esses organismos pluricelulares já vão ter mais que uma célula e, por isso, nós devemos compreender essa complexidade, tá, desse organismo com os níveis de organização celular que nós vamos ver aí naquela ilustração que nós temos agora aí na sua tela. Ó. Uma célula, o conjunto de células vão formar, aqui ó, o conjunto de células vão formar os tecidos. Então, o tecido ele é formado por várias células, tá? O conjunto de tecidos, eles vão formar os órgãos. Então, quando nós falamos aqui no estômago, eles têm vários tipos de tecidos, vários tipos de células no seu interior com características também diferentes, assim como o coração, assim como o pulmão e outros órgãos. Todos esses órgãos, quando eles têm funções muito parecidas e relacionadas entre si, eles vão formar o sistema. Então, nós temos aqui o estômago. O estômago vai ser parte do sistema digestório, por exemplo. Eu comentei sobre o pulmão vai fazer parte do sistema respiratório, um outro sistema. E todos esses sistemas, digestório, respiratório, sistema muscular, locomotor, vão formar o ser vivo como um todo, conforme as suas características que eles possuem, tá bom? Então, lembrem bem que essas são os níveis de organização celular. Você precisa compreender essa complexidade. E aí, nós temos também o assunto sobre a teoria celular. A teoria celular, ela diz que todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Na teoria celular, nós temos uma exceção, e aí, atenção aqui para vocês, ó. Os vírus não são seres vivos. Preste atenção, os vírus não são seres vivos porque eles não são formados por células. Então, quando falo aqui para vocês, todos os seres vivos são constituídos por células e temos como exceção os vírus. Por quê? Porque vocês devem saber responder. Os vírus não são considerados seres vivos porque eles não são uma estrutura celular, eles não são formados por células. Compreendido? Tá bom? Vamos ver aí a continuação sobre a teoria celular. A célula é a menor unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Ou seja, é a menor unidade da vida, sendo responsável por reações químicas essenciais. Então, quando eu digo que é a menor unidade da vida, aqueles seres que são unicelulares, eles são formados apenas por uma única célula. Eles são um ser vivo formado por uma única célula. Os pluricelulares, eles são os seres vivos formados por várias células, tecidos, órgãos, sistemas, né, com essa complexidade. Um outro ponto da teoria celular. Todas as células surgem de células pré-existentes. Então, tem um processo de reprodução, né? Tem um processo de divisão celular que está envolvido aí para poder uma célula-mãe formar células filhas. Aí temos também que a célula contém informação hereditária que é passada da célula-mãe para a célula-filha. E ali dentro dessa célula tem o DNA. Então, quando você todo dia está se olhando no espelho, está lá, né, penteando o cabelo, fazendo ali sua maquiagem, enfim, escovando os dentes, você está vendo a sua célula. Você está se olhando e vendo que você é um ser vivo complexo. Então, a célula, como nós temos aí, elas podem variar amplamente em forma, tamanho e função, mas todas as células elas compartilham de características fundamentais. Como nós vimos, a célula
que você tem aí, ela é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Olha aqui de novo, a célula é a unidade estrutural, porque forma a estrutura do organismo. Imaginem que você, como um ser vivo, você tem essa estrutura celular, né, que é formada por um conjunto de células, que o conjunto de células vão formar os tecidos, que os tecidos vão formar os órgãos vão formar os sistemas, e o sistema vai formar o seu corpo. Assim como o cachorro do quintal, assim como o sapo, assim como os peixes, assim como as aves, né, que estão aí na atmosfera, todos esses considerados ser vivos. E uma outra característica que ele também, a célula, é a unidade funcional, ou seja, todas as funções ocorrem no interior da célula. Todo o funcionamento desse organismo vai depender de que cada célula funcione normalmente, tá bom? E só para deixar claro para vocês que se caso não tiver um funcionamento adequado, aí é que vão aparecer as doenças, porque esse funcionamento ele é uma engrenagem, ele é uma máquina, ok? E aqui vai aparecer a exceção. Eu vou ler para vocês de novo. A célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, exceto dos vírus, porque os vírus eles não são considerados seres vivos. Tá? E aí, com essa explicação que eu dei para vocês, vocês já devem ter ideia da complexidade que é o seu organismo. Você já deve aí ter ideia de que quando você não se alimenta mal, você acaba ficando com dor de cabeça. Ou seja, não se alimentou bem, não comeu adequadamente, não vai ter alimento lá para as células, para elas terem o seu funcionamento normal, e aí você vai ficar com fome, vai ficar com mal-estar. É só para dar um exemplo do que significa esse conceito de que a célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, à exceção dos vírus. Por exemplo, o vírus da gripe não é considerado um ser vivo, tá bom? Vamos ver aí que a célula ela foi descoberta por um pesquisador que era chamado de Robert Hooke. E aí era um pesquisador inglês, um cientista inglês, e que ele vem do latim célula, que significa compartimento. Vejam vocês aí, olha, que tem um microscópio muito rudimentar, né, que ele conseguiu ver essas estruturas muito pequenas, né? E claro que esse microscópio foi avançando ao longo do tempo para que ele pudesse então ver detalhes maiores detalhes dessa célula. Robert Hooke, que nasceu em 1665, ele foi um biólogo, o primeiro a usar esse termo célula e a observar esses cortes finos de cortiça em um microscópio. E aí, você sabia, né, uma curiosidade, que a planta que ela foi estudada era o Quercus suber, né, uma árvore conhecida como sobreiro, muito cultivada no sul da Europa para a extração da cortiça, ou casca, utilizada na produção de rolhas, aquelas rolhas de vinho, e outros acessórios, tá? Folhas de cortiça para murais, por exemplo. O britânico Robert Hooke usou um microscópio rudimentar lá em 1665 para observar que a cortiça ela era formada por vários compartimentos vazios e que esses compartimentos foram chamados de célula. E aí é que nós temos, olha, a imagem do Robert Hooke, né? Temos aí a planta sobreiro, lá, né, na Europa, por exemplo, onde tem muitas dessas plantas, tá? E aí a folha de cortiça ou a rolha, né? Assim, nós temos presentes no dia a dia o quanto que essas pesquisas
que foram aí realizadas por Robert Hooke lá em 1665, mesmo com um microscópio rudimentar, ele conseguiu observar essas características da célula de cortiça e pôde então, com a sua curiosidade e com a sua habilidade de observar aqueles detalhes, descobriu uma estrutura que é fundamental para ter todos os estudos a respeito dos seres vivos, que era a presença, a descoberta da célula. Então, todos esses estudos que foram realizados logo lá no início, por Robert Hooke, eles foram avançando. Os microscópios foram ficando cada vez mais complexos, maiores, com ampliações que permitiam observar detalhes dessas células e, assim, também diferenciar os vários seres vivos que tem na superfície da célula. E foi assim que foi possível classificar a célula de dois tipos. Vejam aí. As células procariontes e células eucariontes. Nas células procariontes, elas são aquelas células simples, sem o núcleo definido. Então, basicamente, são organismos unicelulares, que são formados por uma única célula. E lá no seu interior, quando ele diz sem núcleo definido, é porque ele não vai ter a parede do núcleo, não vai ser individualizado, e assim o DNA vai ficar lá disperso no citoplasma. Uma outra característica das células é aquelas que são eucariontes. Elas são complexas e, assim, por essa complexidade, eles vão ter um núcleo definido. Por exemplo, na sua estrutura, essas células já vão ter aí a membrana plasmática, assim como também aqui os organismos procariontes também têm a membrana plasmática, vão ter o citoplasma lá no seu interior, mas nas células eucariontes eles vão ter o núcleo. E aqui dentro do núcleo é que vai estar o DNA, no seu interior. Então, a diferença que há entre as células procariontes e eucariontes é que nas procariontes não tem o núcleo definido, material genético disperso no citoplasma, e nas células eucariontes eles vão ter o núcleo bem delimitado com o DNA lá no seu interior. E aí nós temos bem ilustrado, observem, inclusive sugiro vocês fazerem desenhos no seu caderno, para que então vocês possam ter bem em mente essas características. Olha aqui as células eucariontes. Olha só como eu comentei aqui, vai ter lá no seu interior o DNA disperso no citoplasma, tá? Além de várias outras características também da estrutura das células procariontes. E nas células eucariontes, olha só a complexidade das células eucariontes. Quero aqui enfatizar a característica que diferenciam esses dois tipos de células. Tem o núcleo individualizado lá no seu interior, tá? E lá dentro do núcleo vai ter o DNA, o material genético dentro desse núcleo, além das várias organelas citoplasmáticas que são encontradas aí nesse tipo de célula. Então, como nós vimos aí nestas duas ilustrações, que diferencia bem as células procariontes e também das células eucariontes. Vocês devem aí compreender que nós falamos agora das características dessas células. Aqueles organismos que são unicelulares, eles vão ter apenas uma única célula, e ele é o próprio ser vivo, com uma única célula. E os organismos pluricelulares, os eucariontes, eles vão ter várias células que vão formar os tecidos, os órgãos, e esses órgãos vão formar os sistemas, e os vários sistemas vão formar o indivíduo como um todo.
desde nós que somos seres humanos, assim como os vários outros organismos, né, como o cachorro, como o peixe, como eu comentei com vocês, que estão aí na superfície da Terra, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!